Fala, rapaziada, beleza? Alexandre Antônio na área. Difícil, né? Falar de uma derrota do Fluminense, faz tempo que a gente não perde, ainda mais perder dessa forma que nós perdemos, por 4-2. Poderia ter sido mais, hein? Se não fosse o goleiro Fábio, o Fábio ali evitou uma vergonha e uma humilhação por parte do Fluminense. O Fortaleza é um time organizado, é um time rápido, um time bom de contra-ataque, bons jogadores, bom treinador. É um time que joga aberto, criando jogadas no meio de campo, criando várias oportunidades. Isso o Fernando Diniz sabia. Tá? O problema é escolher o momento certo de poupar os jogadores e também, na escalação, você saber que determinados jogadores não podem entrar num jogo desse de grande intensidade. Grande intensidade. Os jogadores estavam muito tempo parados, vindo de contusão, exemplo. Até o Alan fez o golzinho dele, foi até importante naquele momento, finalzinho ali do primeiro tempo, mas estava completamente fora de ritmo para fazer. E o meio de campo, né? O meio de campo, o Fluminense praticamente perdeu o meio de campo. Aí você perde o meio de campo com a entrada do Pirani e do Lima, que não sabem fazer e prender essa bola. São dois jogadores no meio de campo que não sabem prender a bola no meio de campo e que conduzem muito a bola, principalmente o Pirani, é um jogador que recebe a bola e vai sempre para cima da marcação, e na maioria das vezes ele perde essa bola, e também muito ruim de passe, hein? Tal do Pirani para dar um passe, misericórdia, como erra. Aí você é um jogador de meio de campo, você está acostumado a jogar num time que tem um Ganso, que distribui o jogo, faz a bola rodar, deixa o fulano na cara do gol, ciclano em boas condições de fazer uma boa chance de gol. Aí você coloca o Pirani, que é um condutor de bola, assim como o Lima, quebra seu meio de campo. E o Fluminense muito aberto. A gente parecia, o Manuel estava sem ritmo de jogo, claro, vindo de contusão. O Guga também muito mal fisicamente, pareceu a mim uma imagem, um jogador muito lento, né? Até o lado direito do Fluminense foi bem comprometido ali com a atuação do Guga, na sua posição de origem. O Fluminense muito aberto, sofrendo com os contra-ataques. Escolha, né? Eu já falei, até falei nos vídeos anteriores, eu teria poupado alguns jogadores, principalmente o Cano, o Arias e o Ganso, no jogo contra o Paysandu. Pelo menos os três deveriam ser poupados no jogo contra o Paysandu. Tá 3-0, jogo de ida, jogo da volta, tá todo mundo ali no banco de reserva. Como entrou agora no segundo tempo no jogo contra o Fortaleza, porra, apertou aqui, bota os caras pra jogar. Colocaria o time titular nesse jogo contra o Fortaleza, pegava um ritmo maneiro para pegar o River Plate no meio da semana, mas ele optou fazer o diferente. É a escolha dele, botou o time titular contra o Paysandu, meteu 3-0, 6-0 no agregado e foi poupar em cima do Fortaleza. Mas o Fortaleza é o Fortaleza do Vojvoda, que está mais de um ano no clube. O time é intenso, o time é veloz, é correria. Aí paga, né? As escolhas foram feitas. E, amigo, vendo os números da partida, é assombroso o que aconteceu nesse jogo aí. E olha que o Fluminense tentou, principalmente quando entrou o Ganso, quando entrou o Arias, quando entrou o Cano. O Fluminense tentou ali, fez um jogo duro ali no começo, aí, grande parte do segundo tempo. Mas o primeiro tempo, meu amigo, era para ser goleada. Olha só, 20 chutes. A equipe do Fortaleza deu 20 chutes durante 90 minutos da partida. 95, né? Foi contando os acréscimos. Deu 20 chutes a gol. O Fluminense deu 12 no total. 18 chutes foram na direção do gol do Fluminense. 18. Eles fizeram 4 gols. O Fluminense deu 3 chutes na direção do gol. Lembrando que desses 3 chutes que o Fluminense deu na direção do gol, 2 balançou as redes. Então a intensidade, a criação de jogadas que esse time do Fortaleza apresentou nessa partida. E a fragilidade, o que mais me assustou foi a fragilidade defensiva do Fluminense. Um meio de campo inexistente em termos de marcação. O Fluminense marcou muito mal. Uma defesa muito aberta, muito exposta. Os jogadores do Fortaleza vindo com 3 ou 4 jogadores em cima do Nino, em cima do Manuel quando ele estava em campo. Depois com o André também como zagueiro. Não havia combate, não havia marcação, não havia 3 jogadores. Teve um lance e diferente do outro lado, tá?
O diferente do Fluminense, a marcação do Fortaleza estava bem encaixada, estava encaixadinha, estavam muito bem na marcação, tomaram conta do meio de campo e não deixaram o Fluminense jogar. O Fluminense passou praticamente o primeiro tempo sem conseguir trocar 3 passes, irmão. O Fluminense não conseguia trocar 3 passes, dominava, e a bola passava direto pelo meio de campo. Principalmente por culpa do Pirani, por culpa do Lima, e até também com uma certa dificuldade do André de fazer o seu jogo. Teve um lance ali que tinham 3 jogadores em cima do André, roubaram a bola dele, contra-ataque e gol do Fortaleza. É outro Fluminense. Esse time misto que o Fernando Diniz colocou em campo era outro time. Completamente exposto, completamente desprotegido, completamente aberto. Um time que sofreu 10 gols na temporada, tomar 4 jogando assim fora de casa. É um jogo que dava para o Fluminense fazer uma frente até vencer, mas devido às trocas, devido também ao decorrer da partida, como as coisas se encaminharam, da minha opinião, cara, não tem como dizer que cara, era merecidíssimo a vitória do Fortaleza. Poderia ter sido até mais se não fosse uma atuação de gala do goleiro Fábio, né? O primeiro gol deles foi aos 28 minutos, o gol do Galhardo, após um rebote do goleiro Fábio. Mas antes do Fábio dar esse rebote, que alguns acham até que ele rebateu errado, defendeu para frente, que não é para o goleiro fazer isso. Antes disso, ele tinha salvado o Fluminense com várias chances. E defesas difíceis. Espalmando, pegando com o cara a cara, o camarada chutar e ele defender. Reflexo apuradíssimo com a idade que esse goleiro tem. Um absurdo. Então, 1-0 para os caras. O segundo gol deles foi aos 34 minutos do primeiro tempo, um contra-ataque após um erro do André. O André não tinha como sair, estava marcado ali, demorou com a bola. 3 jogadores chegaram, deram bote. Interessante essa marcação do Fortaleza. 3 jogadores chegando num jogador só, roubou a bola do André. Abriu, cara. O André é o cara da contenção. O André é o cara que dá a proteção à dupla de zaga. Se o André perde a bola no meio de campo, meu amigo, tá tudo aberto. E a atuação do Guga na lateral direita, correndo, parece que tava com um saco de cimento nas costas. Um cara jovem desse. Jovem, lateral jovem. O Guga não é veterano. Correndo, parece que tava com um saco de cimento nas costas. Não conseguindo acompanhar os atacantes do Fortaleza. Ou os caras do Fortaleza, porra, tem um foguete nas costas, ou o Guga estava com um saco de cimento. Aí aos 34, 2-0 para os caras. O Fluminense ainda deu uma diminuída aos 46 com o gol do Alan. Foi para o intervalo com 2-1. Daí o Fernando Diniz colocou a rapaziada para jogar. Aí ele tirou o Alan, acertadamente. O Alan não estava conseguindo dar sequência para jogadas. Colocou o Arias. Tirou o Pirani. Foi um fracasso no primeiro tempo. Entrou o Ganso, que até conseguiu dar um passe pro golaço do John Kennedy, a lá Romário. Aí o Ganso é importante para ganhar esse meio de campo. O Fluminense ganhou o meio de campo com a entrada do Ganso. Aí o Fluminense conseguiu trocar passe. Conseguiu fazer a bola girar. Os caras participarem do jogo, porra. Como? Tem que participar. Aí o Guga saiu para a entrada do Keno. Isso aí já foi aos 18 minutos. O Guga saiu, entrou o Keno. Daí ele fez uma modificação ali. No lugar do Guga, ele inverteu o Alexander da lateral esquerda para a lateral direita, tirou o moleque da posição dele. Aliás, o Alexander faz a volância, faz a lateral esquerda e hoje fez a lateral direita. E o Keno jogou de lateral esquerdo. Aí ele fez uma miscelânea toda, tirou o lateral, passou para o outro lado, botou um atacante de lateral esquerdo. É o desespero para tentar virar o jogo. Mas antes disso, antes dessa troca aos 18 minutos da saída do Guga e da saída do Manuel para puxar o André para o setor defensivo, para jogar como zagueiro, para fazer a entrada do Keno e do Cano, o Fluminense já tinha tomado o terceiro gol. Saiu aos 15 minutos, num contra-ataque, um gol nas costas do Guga. Bola enfiada, os caras saíram do seu próprio campo, não havia impedimento, mau posicionamento do Guga, ele deveria estar colado com aquele ponta ali, marcou errado, terceiro gol dos caras, 3-1. Aí aos 23, o Fluminense deu uma respirada, saiu o gol do John Kennedy, 3-2, um gol lá ao Romário. O Ganso deu o passe, ele de costa para a zaga, deu o giro e fez um golaço. 3-2, Fluminense no jogo novamente. Aí o Fábio fez uma grande defesa aos 26. O Fluminense sofrendo novamente. Aí o Fortaleza inteligentemente se fechou. Apertou a marcação no setor defensivo e apostou só nos contra-ataques. Aí um contra-ataque, meu amigo, o Fluminense todo aberto.
Aí o Fluminense procurando o empate e aos 34 minutos, num rebote do goleiro Fábio, saiu o quarto gol da equipe do Fortaleza. Aí teve aos 43 ainda uma grande defesa, uma defesaça do Fábio, pois poderiam ampliar esse placar aí de 4-2. Então tem que se avaliar, porque o Fluminense tem Copa do Brasil, tem Brasileirão, tem Libertadores. O Fluminense tem que saber o momento certo de poupar os seus jogadores, lutar as suas batalhas mais necessárias com sua equipe principal e agir com inteligência nisso aí. E também os jogadores que entrarem, na hora de montar esse time misto, ter as melhores escolhas. Ter as melhores escolhas, ainda mais com os adversários com intensidade, com velocidade e organizados, como no caso do Fortaleza. Tem que saber como fazer isso aí. Agora é virar a página. Tem River Plate na terça-feira, jogo de Libertadores, jogo importantíssimo do Fluminense. O Fluminense tem que virar essa chavinha, depois voltar a pensar no Brasileirão. Eu acho que a partir de hoje, pelo que a gente viu, se for para poupar, tem que poupar um jogador que está ali no limite de estourar o músculo, de uma parte física, não está correspondendo. Fisiologia, parte de preparação física, comissão técnica tem que se reunir, porque botar um mistão no Brasileirão, perder 3 pontos, mesmo jogando fora de casa, para quem está pensando em título, aí, meu amigo, vai fazer falta lá no final do campeonato. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe, até o próximo vídeo.